Olá, ouvintes do podcast Biomoléculas. No episódio de hoje, nós discutiremos os temas frutose e glicose, baseados nas informações que nós encontramos. O nosso grupo é composto por mim, Cibele, pela Ana Júlia, pela Maria Luísa e pela Nicole. Para dar início a essa discussão, eu vou explicar o que é a glicose. O termo glicose significa açúcar que está presente no sangue, nas plantas e nos frutos. A glicose ela é um monossacarídeo, ou seja, ela é um carboidrato simples que é utilizado pelas células como um mediador metabólico, além de ser a precursora de outras importantes moléculas. A glicose apresenta uma fórmula molecular de C6H12O6. Ela é constituída por 6 átomos de carbono, sendo, portanto, uma hexose. Essa molécula é polar e não é capaz de difundir-se pela membrana plasmática. Agora, falando um pouco sobre a função da glicose, no terceiro ano do ensino médio, eu tinha um professor de química que ele falava que a glicose é um combustível para o nosso corpo, assim como a gasolina é para um veículo. E eu nunca mais me esqueci dessa analogia que ele fazia, eu guardei isso para a minha vida. Ela é proveniente dos alimentos, principalmente dos alimentos ricos em carboidratos, mas esses carboidratos são moléculas maiores, que precisam ser quebradas em moléculas menores para que o nosso corpo consiga absorver elas e distribuir a glicose para todas as células. A digestão do alimento começa pela boca, né? Aí ela vai passando pelo estômago e depois vai para o intestino, onde essas moléculas são absorvidas e distribuídas pela corrente sanguínea para todo o nosso corpo. A quantidade de glicose do nosso corpo, ela é regulada por um hormônio chamado insulina. E a insulina é capaz de pegar a molécula de glicose e transportá-la para dentro da célula. A insulina funciona como se fosse uma chave que abre a célula e transporta a glicose para dentro dela. E ocorre o processo metabólico a partir disso, que libera uma importante quantidade de energia utilizada para realizar o conjunto de reações químicas e físico-químicas que ocorrem em todas as células vivas do organismo. Isso é muito legal, né, Sibério? Porque a gente tem no senso comum a mania de achar que o açúcar e a glicose, né, é um monstro, é um vilão, e não é bem assim, né? Nós só vemos os pontos negativos, né? E agora estudando mais a fundo, a gente está vendo que a glicose ela é muito importante para manutenção das nossas funções, é um alimento mesmo, né? É uma fonte de energia para o corpo. Ela é essencial. Isso, essencial. Mas acaba que ela tem que ser utilizada, né, na dosagem correta, e aí ela é realmente benéfica, porque fora da quantidade, né, na quantidade além, a gente sabe que pode causar muito prejuízo, como, por exemplo, a diabetes. Estima-se que 13 milhões de brasileiros hoje em dia possuem diabetes, que é um quadro muito grave, né, causado pelo desbalanço da glicose. Então tem que ficar atento, e é nessa hora aí que a gente vê como a química é importante para o trabalho do nutricionista, não é mesmo? Muito legal, meninas, a gente poder aprender mais a fundo sobre essas coisas que estão presentes no nosso dia a dia, né? Bom, enfim, dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco sobre a frutose, que é essa estrutura química e a sua função. A frutose é um carboidrato de considerável importância e é encontrado no organismo humano e na maioria das plantas. Ela foi isolada pela primeira vez em 1847, então já faz tempo que a gente vem estudando isso, né? E ela foi isolada a partir da cana-de-açúcar. O nome frutose vem da palavra latina fructus, já que as frutas são uma abundante fonte de frutose, não é mesmo? A frutose ela é considerada um açúcar
ela é um composto sólido, incolor, cristalino e solúvel em água. A frutose é um monossacarídeo, gente, por isso ela é considerada um açúcar simples. Ela é composta por 6 átomos de carbono unidos em ligações covalentes simples, apresentando grupamentos hidroxila, formados por hidrogênio e oxigênio, e um grupamento carbonila, formado por ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. A posição desse grupamento é o que vai determinar, após a hidrólise do monossacarídeo, se ele dará origem a cetona ou aldeído. E a frutose, contendo o grupamento carbonila no final da cadeia, quando hidrolisada, vai fornecer cetona, e aí será chamada de cetoexose. A frutose é também chamada de levulose. Seria um outro nome para ela, né? Eu não sabia dessa informação, não sei se vocês sabiam. E ela possui a fórmula química também C6H12O6, igual à glicose. Porém, o que vai diferir a glicose da frutose é a presença de um grupo cetônico na posição 2 de sua cadeia carbonada versus um grupo aldeído na posição 1 da cadeia carbonada da glicose. E por se tratar de um carboidrato, a frutose também fornece energia, além de ser amplamente utilizada pela indústria de alimentos, já que ela pode, por exemplo, agregar um sabor doce aos alimentos. Então, a gente sabe aí que hoje a frutose é usada em larga escala pela indústria alimentícia, né? É isso aí. E além disso, como a frutose é considerada o mais doce dos açúcares naturais, ela pode ser um bom aliado na redução calórica de uma dieta, por alcançar o mesmo nível de doçura e uma quantidade menor de calorias do que seria no caso da glicose. Na dieta de diabéticos, ela também tem uma vantagem por ser absorvida pelo organismo de uma forma maior e apresentar o consumo de um índice glicêmico menor. Mas o problema é o excesso. Nos dias de hoje, assim como a Nicole falou, a frutose está inserida em muitos produtos alimentícios industrializados. E isso tem aumentado o consumo de frutose da população, que não é consumido mais apenas das fontes de fruta, mas também em vários industrializados, tipo o xarope de milho. E o problema do excesso é a identificação de várias doenças, como a obesidade, a dislipidemia, a hipertensão, a resistência à insulina, a esteatose hepática, e apresentou uma relação até mesmo com o Alzheimer. E nós chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigada pela participação de todas. Queridos ouvintes, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem o seu like e até o próximo episódio.